Você já ouviu falar que muito do que a gente é, a forma com que levamos o nosso dia a dia, os problemas que enfrentamos, tudo isso tem relação com as nossas vidas passadas ou até mesmo com alguns fatos que vivenciamos no passado? Já escutou alguém dizer que um fato que aconteceu há 3 dias pode ter a mesma importância de outro fato que aconteceu há 300 anos? Pois algumas pessoas garantem que podemos, sim, investigar e localizar a raiz dos nossos problemas através da regressão. Segundo os especialistas, são muitas as indicações para se fazer a regressão, desde problemas de relacionamento, bloqueios profissionais ou sentimentais, transtornos, traumas, fobias e até vícios. Para falar sobre o assunto aqui no estúdio, eu converso com Alessandra Barreto, jornalista e terapeuta holística. Alessandra, explica pra gente, esse assunto causa muita curiosidade e mexe muito com a gente, né? Com certeza, Andressa. Explica então pra gente o que é a regressão, o que envolve esse processo, essa técnica? Olha, você falou bem, envolve muitos mitos, muitos tabus, assim, as pessoas criaram uma bruma de mistério em volta. Na verdade, é uma técnica muito simples, muito segura, a gente pode fazer em crianças de 12, 10 anos, mais ou menos, que permite, assim, basicamente, que a gente acesse dentro do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, registros, fatos, memórias, que possam, de alguma maneira, estar afetando a nossa vida atual. Então, na verdade, o que a gente indica? Não que você vá fazer uma regressão, porque eu fiquei curiosa para me saber como é que foi minha infância, ou para saber se, em caso de vidas passadas, se fui rei ou rainha, entende? Na verdade, é vaidade, é curiosidade. Não, isso aqui é uma ferramenta terapêutica muito eficaz, mas que é feita justamente por ser terapêutica para um caso específico, como você falou na abertura. Para fobias, para descobrir, por exemplo, a sensação de déjà vu, que é aquela coisa, sabe? Você já esteve assim no lugar, olha, já estive aqui antes. Isso já aconteceu uma sensação, comigo. sabe? Nossa, já estive aqui antes. Ou de você falar comigo, de repente eu virar assim o rosto e falar, nossa, parece que alguém já virou o rosto assim comigo. Sei. São pequenas coisas, só que às vezes isso te incomoda. Por que eu tenho uma fobia por água? Poxa, minha mãe disse que eu nunca, sei lá, sofri um trauma na infância, ou eu tenho medo de um animal. De altura. De altura, né? Qualquer tipo de medo. Ou tem aquela pessoa que você não gosta, sabe? Assim, tipo uma irmã, uma mãe, ou um amigo que você não suporta e não tem motivo racional nenhum. Ou aquela pessoa que você adora, como se fosse a tua irmã, que não tem nenhum laço sanguíneo com você. Então, são sensações que podem ter raízes lá atrás. E isso, às vezes, pode, de alguma maneira, ser explicado lá atrás. Então, a gente vai acessar no teu subconsciente, porque nós temos 2 lados. O lado consciente, racional, que é esse que nós estamos usando agora, e o lado do subconsciente, que é o lado direito do nosso cérebro. Nesse ladinho é onde estão gravados, assim, disquetezinhos de tudo que aconteceu com a gente. Na nossa vida adulta, na nossa adolescência, na nossa infância, dentro da barriga de sua mãe, na vida intrauterina, na hora do seu nascimento, quando você está vindo ao mundo, como é que você foi recebida nesse mundo? Tem muitas crianças que não querem nascer por algum motivo, porque se sentiram rejeitadas na barriga, porque a mãe diz, não é hora dessa criança nascer. Enfim, tudo isso pode causar um transtorno para você na sua vida adulta ou na sua adolescência. Então a gente vai acessar isso, esses pontos, e vamos trabalhar um a um, para que você possa se libertar deles e fazer com que a sua vida hoje volte a ter um rumo normal, volte a ser pleno, né? E quando a gente fala em regressão, então você está falando da gente lembrar dos fatos que aconteceram. Exatamente. Até na barriga da nossa mãe, quando a gente era criança, mas também em vidas passadas. Exatamente. Então, assim, nós temos 2 etapas que a gente difere. Na verdade, a técnica é praticamente a mesma. É regressão de memória, né? Mas, assim, nós temos a regressão de memória, que para as pessoas entenderem, é aquela que você volta hoje, tá? Então, você tem 30 anos, já vai voltar para os seus 28, para os seus 25, para os seus 10, até você vai se ver com um aninho andando, depois você vai se ver nascendo, aí você vai se ver com 9 meses na barriga da mãe, com 5 meses. Aí tem pessoas, por exemplo, que já fizeram comigo, que já descobriram que eram adotadas e não sabiam. Nossa. Ou pessoas que foram adotadas e tinham uma irmã gêmea e não sabiam que tinha essa irmã gêmea. Então, assim, às vezes, são descobertas incríveis, por isso que a pessoa tem que realmente estar... Exato, é uma caixinha de surpresas, porque por isso que eu digo assim, quando a pessoa vai se atender comigo, eu falo, está preparado? Porque assim, quando você começa, não tem volta, você não vai falar, eu não quero descobrir isso, nem isso, nem isso. Não dá para você selecionar o que você vai lembrar. E quando a gente vai um pouco mais além, porque às vezes você passou por aqui, fez uma varredura, e aí você fala assim, meu Deus, não identifiquei aqui. Lógico que você limpou muita coisa, os sapos que a gente engorda no dia a dia, no serviço, em casa.
Quer dizer, sempre te faz bem. Sempre você sai de lá como se fosse um peso a menos nos ombros. Mas e aí? Mas cadê o meu ponto? Onde que está aquela sensação de que eu já estive nesse lugar? Ou que eu tenho uma fixação por uma fase da história específica, tipo nazismo, ou Primeira Guerra Mundial? Ou por uma cidade, né? Ou por uma Tem cidade. gente que nunca foi a Paris, por exemplo. Nossa, mas parece que sonha. conhece Paris. Tem gente assim, eu tenho clientes que só vão para a Itália, na mesma cidadezinha, e aí chegam lá, eles já conhecem a mesma montanha que estiveram lá, a mesma casa, no hotel que elas estão, olha, esse hotel não era um hotel, que era uma casa. Eu tinha uma janela, sabe, as pessoas sabem direitinho. Aí faz a regressão e realmente estiveram lá, sabe? E aquela sensação assim, eu estive aqui, então você volta, aí você fala para mim, mas qual vida que eu vou? Quantas vidas nós tivemos, né? Olha, não dá para dizer, sabe? Isso é uma coisa assim, pode ter 300, 400, mas eu, pelo menos eu trabalho assim. Eu só vou para onde realmente precisa. Se é uma ou duas vidas, são as duas que você precisa para identificar o que você foi lá prioritariamente, sabe? Então, por exemplo, nessas vidas, você pode até reconhecer pessoas do seu núcleo atual, né? Então, por exemplo, o seu marido, o seu filho, a sua mãe, podem ter sido lá atrás. O seu filho, o seu pai, papéis trocados. Então você fala assim, por exemplo, tem muitos casos que falam, nossa, meu filho parece mais velho do que eu. Né? Sabe aquelas mães que falam, meu filho fica dizendo, mãe, cria juízo, mãe, parece que ele é meu pai, mas ele é meu filho. É que às vezes, numa outra vida, ele foi o pai, entende? Então ele volta com aquela coisa inconsciente, aquela coisa assim de, sabe, mãe, cria juízo, mãe, quero te proteger. Só que hoje o papel é trocado. Então, o que a gente faz? Numa outra vida, a gente coloca, olha, isso já aconteceu e isso não pode mais te afetar hoje, não pode mais trazer sequelas para hoje. Aí você volta liberta, você volta livre daquilo que estava te amarrando hoje. E essas terapias, assim, tem gente que pensa, ai não, eu tenho medo de fazer isso porque se eu for e não voltar mais, eu posso ficar hipnotizado para sempre. Isso não acontece, né? Até é um mito, é um dos mitos. Olha, eu faço regressão desde 94, 95. E a pergunta mais frequente, tanto que eu estou escrevendo um livro assim, tipo assim, eu acho que o título vai ser esse, posso ir e não voltar? Porque assim, é impressionante o que as pessoas têm medo, sabe? Até já saíram alguns livros a respeito, parece que tem um filme que está passando, assim, que já passou, tipo, que a pessoa foi e não voltou. Mas isso aí, gente, não se preocupa. Isso é mito puro. Porque, assim, na verdade, regressão de memória é apenas um termo, tá? Na verdade, a gente não vai para lugar nenhum. Você fica ali comigo o tempo todo. Quer dizer, você fica com o seu terapeuta o tempo todo. Então, você fica consciente, Andressa. Então, você sabe que se chama Andressa, sabe que está em Curitiba, sabe que você tem tantos anos de idade. Ao mesmo tempo que o outro lado do cérebro está vendo, você está se relembrando, você pequenininha, engatinhando, e ao mesmo tempo que você está se vendo em 1830 na Itália, sabe? Quer dizer, você não perde o controle. Se a qualquer momento você quiser levantar e disser, não quero mais brincar disso, vou embora, você faz isso, entende? Não existe assim nada que fale, olha, eu estou no controle, daqui a 2 horas eu vou te acordar. Porque é aquela coisa de hipnose de palco que assusta as pessoas. Sabe aquela hipnose de filmes? Que eles colocam um pêndulo, você vai sair latindo, a pessoa sai latindo, essas coisas. Não, na verdade, ninguém é hipnotizado se não quiser. Ninguém é hipnotizado contra a vontade. Então, se você está lá, você vai ficar consciente. Tem que estar aberto para isso, Não, né? é verdade. Tem pessoas que chegam lá assim, eu estou aqui porque minha mulher quer que eu faça, ou porque minha mãe quer que eu faça. Falei, gente, isso aqui não é uma injeção na veia, entendeu? Assim, você vai ter que deitar, você vai relaxar. É um relaxamento profundo. Só um relaxamento. Você vai sentir seu corpo pesado. E as imagens começam... Você não vai para a Itália de 1800 e alguma coisa. Você está aqui. As lembranças desta vida que vem. Então, você vai se ver como homem ou como mulher, num outro papel específico, né? Por exemplo, vamos dizer, você foi casado, então hoje você vai lá e você fala, Alessandra, eu estou aqui porque, sei lá, eu não consigo, sempre que eu chego para me casar, dá alguma coisa errada, tem algum bloqueio nesse sentido, vamos dizer, tá? Aí você chega numa outra vida, numa você foi abandonada, na outra você perdeu sua família num acidente, então é aquele medo de casar veio junto com você. Então a gente tem que libertar você desses traumas lá atrás, dizer, olha, isso já foi, hoje você é uma outra pessoa, para que você volte sem esses medos, sabe? Então, e tem casos físicos também, sabe? Tem pessoas que vão lá com dores que os médicos, lógico, não conseguem identificar, porque a gente nunca vai substituir o médico. A terapia complementar é para complementar, não é para substituir, né? Mas eu tenho uma dor no braço e ninguém descobre o que é. Aí volta numa vida passada e descobre que essa dor foi ocasionada, sei lá, por uma queda. Aí a gente fala, olha, isso já aconteceu, a sequela ficou aí, não volta mais com você. Nossa, eu volto e, sabe, eu atendi uma pessoa de Campinas que ela não conseguia fazer isso aqui com o braço.
mas ela não tinha nada físico. Ela era uma menina de 18 anos, super saudável. Ela não fazia, e ela não conseguia usar blusa que não tivesse aqui, porque ela não podia ver esse pedaço e nem tomar injeção. E os médicos diziam, olha, é psicológico, porque você não tem nada. Aí ela descobriu que ela foi uma daquelas pessoas que foram crucificadas, na época lá onde vários cristãos foram crucificados, e colocaram realmente um prego nela, como fizeram com Jesus, mas assim de maldade, já tinham amarrado e fizeram. Okay. Então, o prego, quando ela tomava uma injeção hoje, acionava um gatilho. Sabe, aquele gatilho assim, é como se hoje tivesse um prego entrando de novo. Então ela não conseguia fazer isso. Então quando ela fez a regressão, ela, pela primeira vez, ela... Então, na verdade, são gatilhos. O que a gente coloca é assim, ó, não existe tempo e espaço. Essa coisa de tempo e espaço, somos nós que criamos. Como você falou muito bem no começo, é aquela coisa de, para o subconsciente, o que me aconteceu ontem, tem a mesma importância que aconteceu quando eu tinha 1 aninho, quanto aconteceu 500 anos atrás. Então o subconsciente ele não entende. Puxa, isso já aconteceu, não pode me afetar. Eu não sou mais crucificada hoje, ninguém vai mais me crucificar. Para ele, continua existindo. Então hoje eu posso nunca ter esse medo até que alguém vai tomar uma injeção. Aí aciona, é um gatilho. Eu não sei se tem como a gente explicar isso, se é explicável, né? Porque esses tem coisas que não tem são. coisas que Tem coisas que tem que sentir só. Pois é, mas essa carga que a gente leva, essa memória que a gente carrega, isso tem alguma explicação? Como que a gente pode dizer isso assim? A gente sempre lembra de alguma coisa? Olha, a gente sempre lembra de... Ou se não lembra, pelo menos está no nosso inconsciente. Está. Na verdade, as pessoas falam assim, o que eu vou lembrar? Porque tem gente que chega assim e fala, olha, eu lembro de tudo da minha vida, eu não preciso voltar para essa, vai para outra porque essa não tem novidade, né? Tem pessoas que falam assim. E são essas que geralmente se assustam, porque falam, meu Deus, eu não lembrava desse coleguinha meu da 3ª série que me falou isso. Eu não me lembrava dessa professora que disse isso. Sabe, então eu digo assim, Andressa, as pessoas pensam que regressão, você só vai descobrir traumas, né? Como abuso sexual, como espancamento, como... Sabe, isso acontece? Acontece. Muito mais do que... Eu digo assim, que como jornalista que eu também sou, eu sempre vi isso aí como estatística, e agora eu vejo de um outro lado. Mas assim, o que marca uma vida de uma pessoa são os pequenos momentos. É um chefe, de repente, que falou alguma coisa para você lá atrás, no teu estágio, que você, naquele dia você bloqueou, e hoje você pode estar com 40, 50 anos se achando uma incompetente. Ou uma coisinha lá da tua mãe, assim, tipo, sei lá, a tua mãe lá que estava grávida de você, pensou, meu Deus, sabe que é a hora desse bebê nascer, eu perdi o emprego, aí você sente uma rejeição lá dentro. Então, às vezes, a sua mãe não estava te rejeitando. Ela só teve um momento que ela pensou porque ela estava preocupada com você. Claro. Então, o motivo é voltar, quer dizer, primeiro a gente vai limpar, chama-se catarse. É como se fosse uma faxina na tua casa. Você vai limpar, vai tirar o que está te atrapalhando. E depois a gente vai o quê? Arrumar a casa. O que adianta eu limpar aqui e depois não colocar o vasinho em cima, né? Então a gente vai ter que arrumar. Olha, a sua mãe, na verdade, entenda, ela não te rejeitou. Ela gosta um monte de você. Na verdade, ela só estava preocupada até com o seu bem-estar. Ah, minha mãe não me rejeitou, ela me ama. Então aquilo, naquele momento, fica reprogramado automaticamente, que acaba qualquer sentimento de rejeição dentro de você. Muito bem, o É Seu Direito faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar sobre regressão. É só um minuto, não saia daí.